Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos casos reais de avarias técnicas. Hoje trazemos aqui uma avaria relacionada não com a injeção desta vez. Para variar um bocadinho, sim. Aqui Para variar variámos um bocadinho. Vamos trazer algo relacionado com iluminação num Golf 7, mas o Arthur já vos vai explicar um bocadinho mais o que é que deu, quais é que foram basicamente aqui os passos do diagnóstico. Mais uma vez, e conforme nós já temos aí transmitido, a ideia não é darmos o problema e a solução, é fazermos uma mini aula à volta aqui das medições que nós fizemos, do controle, no fundo, a nossa arquitetura de diagnóstico até chegar à resolução do problema, ou pelo menos até à identificação. Sim, relembrar conceitos problema. de trabalhar com ferramentas de diagnóstico, relembrar conceitos de verificação e análise do esquema elétrico, também um pouco voltar aqui a relembrar, é sempre bom relembrarmos também, muitas das vezes, estas ferramentas que tão poderosas são, nomeadamente um esquema elétrico e também aqui um osciloscópio. Deixo já aí o convite para subscreverem o nosso canal, ficarem atentos ao conteúdo que nós temos aí disponibilizado nos últimos meses, daqui para a frente, e nesta onda vamos continuar a fazê-lo, assim haja oportunidade e também casos de avaria que felizmente, né, feliz ou infelizmente, vão aparecendo aí pelas oficinas fora, e nós vamos aproveitando também aqui para gerar algum conteúdo de valor agregado. Vão seguir as nossas redes sociais, vão subscrevendo aí o canal e ficando atentos às notícias. Arthur, então passando concretamente aqui para a nossa avaria, o que é que se passou então com este Golf 7, nomeadamente com a iluminação do mesmo? Exatamente, sim, de facto trata-se de um Golf 7, um motor 1.6 TDI, portanto um carro bastante frequente aqui no nosso parque automóvel. No entanto, aquilo que também gera aqui alguma diferença e que traz também, ao fim e ao cabo, aqui este interesse de fazer esta mini aula, é o facto da iluminação deste carro não ser de lâmpadas de halogénio, as conhecidas H7, que normalmente o pessoal está habituado a trocar, mas sim uma iluminação full LED, ou seja, na prática significa que a iluminação dianteira deste carro, e também a traseira, mas essencialmente a iluminação dianteira, toda ela é full LED. Na prática, aquilo que trouxe o carro até à oficina foi justamente o facto de, dentro do painel de instrumentos, surgir a mensagem de um defeito, uma anomalia no sistema de iluminação do veículo, acompanhado pelo próprio pictograma que indica um defeito neste sistema, mas também o facto de que quando o cliente acionava o pisca, tanto para a esquerda como para a direita, surgia também a mensagem para verificar e inspecionar este sistema, acompanhado também de uma rápida frequência, o equivalente como acontecia nos carros antigos, quando falhava uma luz de pisca, nós notávamos aquele som mais acelerado do relé dos piscas. Portanto, foi todas estas condições que trouxe aqui o cliente à oficina. Arthur, desculpa lá, falaste aí em full LED, o que é esta história do full LED? Isto estava aqui fora do programa, mas já que falaste em full LED, sim, na realidade, às vezes a malta faz aí confusão com isso, né? até olhar para o farol e identificar o farol. Sim, na realidade estamos a falar de uma iluminação dianteira que não vai apresentar qualquer tipo de lâmpada, não há aqui lâmpadas nem tão pouco de pisca, nem de presença, nem de luzes de cruzamento, nem luzes de estrada, os chamados máximos, nem tão pouco as luzes diurnas do carro vão recorrer aqui a lâmpadas de halogénio. Todo o farol, inclusivamente no seu interior, vai ter vários módulos, onde nestes módulos estão então agregados vários conjuntos de LEDs para fazer, tanto seja as luzes de cruzamento, como as de máximos, como diurnas, como de pisca. No limite, e dependendo da topologia do farol que o carro possa ter, do tipo de equipamento que o carro possa ter, podemos ter aqui faróis que já, em algum ponto, até já vão ter aqui interferência no sistema ADAS, portanto, conseguem de alguma maneira ajustar aqui o foco da luz, a incisão do foco de luz na estrada, de modo a garantir que para os outros condutores, essencialmente os que vêm em sentido contrário, não sofram aqui daquele encadeamento que muitas das vezes nós também nos afetam durante a estrada. Há versões destes carros que vão trazer lâmpadas Xenon, pode ser Xenon ou Bi-Xenon. Neste caso em específico não recorre a nenhum tipo de lâmpada, nem tão pouco de Xenon, mas sim tudo em LEDs. Sim. O que é significativamente mais eficiente em termos energéticos. O que é mais também eficiente no que diz respeito ao consumo que estas óticas vão representar do consumo de energia. E se pudermos até quase que fazer aqui uma analogia, até o próprio farol, de certa forma, acaba também por estar aqui, mal ou bem, também associado às emissões que o carro também acaba por levantar, porque se formos a esmiuçar isto tudo, ao fim e ao cabo, se eu tiver umas óticas que estão a garantir uma boa qualidade de iluminação sem depender de uma grande quantidade de energia, não há o porquê de o meu alternador também ter que suportar esta quantidade de energia, se não vai ter tanta demanda de energia a ser solicitada ao alternador, menos combustível queimado, menos emissões poluentes. Portanto, isto acaba por ser aqui, como se diz em português, a pescadinha de rabo na boca, porque anda sempre tudo em torno das emissões. E muitas das vezes nós
olhamos para determinados sistemas dos carros e parece que foram só feitos para melhoria, e de facto são para uma melhoria, mas também tem sempre aqui por trás a palavra de ordem, que é sempre as emissões. Portanto, até aqui na própria iluminação também, se formos a esmiuçar isto, e como um bocadinho como todos os fabricantes fazem, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, no geral, e acabamos por ter os carros com maior eficiência e a nível de emissões também carros mais eficientes nesse sentido. Sim. Que até agora praticamente ninguém ligava muito, não é? Quando estávamos a falar de motores a combustão, gasolina ou gasóleo, mas agora sobretudo na eletrificação, com os plug-in, com os elétricos, e aí, isso tem um impacto tremendo. E aí é muito importante preservarmos a energia, porque não tendo um alternador, não tendo uma fonte mecânica para gerar energia, tudo vai estar, de certa forma, pendurado na bateria de alta tensão, na bateria de tração do carro. Portanto, se eu conseguir, em todas as minhas fontes disponíveis no veículo, conseguir diminuir a demanda de consumo energético, obviamente essa energia que sobra vai ser também transformada para a autonomia no carro, nesse sentido. Portanto, acaba sempre por andar aqui um bocadinho nessa ordem. E assim mesmo com pouca bateria, podemos fazer piscas, podemos conduzir pela luz. Exatamente, não precisamos de entrar aqui em modo de economia, deixar de fazer piscas, como se vê muitas vezes aí pelas estradas, resta saber se é por avarias, se de facto... É para reduzir o consumo. Se é para reduzir as emissões de poluentes. Exatamente, é um bocadinho por aí. Como sempre, e consultando a memória de erros do carro, porque obviamente, e tratando aqui de um farol de LEDs, vai ter a sua unidade de controle. No caso, teremos aqui uma unidade de controle para cada farol e depois uma unidade que vão, no fundo, confluir essas comunicações para uma unidade principal, unidade da carroceria. No entanto, para fazermos o diagnóstico, temos que abordar aqui, até mesmo para fazer um diagnóstico a um farol destes, temos que fazer aqui a mesma abordagem, da mesma forma como se estivéssemos a diagnosticar avarias em unidades de comando. Porque na prática é o que é e os erros que estão registados assim o comprovam. Temos falhas de comunicação presentes no módulo do controle do farol e isto vai então obrigar a utilizar determinadas ferramentas, sendo uma delas também o esquema elétrico, porque obviamente teremos que ir consultar qual é o tipo de rede que estamos aqui a diagnosticar e quais são, obviamente, os pinos que estão afetos na ficha para a verificação. Não esquecendo, nestas redes de comunicação, podemos ter aqui uma panóplia de informações, podemos ter aqui linhas CAN, podemos ter aqui linhas flex, e eventualmente carro para carro, de marca para marca, vai ser sempre diferente de qual é a arquitetura da rede que vai estar associada a estes módulos. E aqui, uma vez mais também, confrontando, temos aqui então falta de comunicação ou unidades de comando, neste caso do farol do lado direito, que não está a comunicar com o sistema. Resta aqui perceber qual é que é a causa, qual é que é aqui o conflito que eventualmente possa causar, porque uma coisa é certa, o carro temos avarias relacionadas com a ótica do lado direito, no entanto o cliente também refere que ao acionar o pisca do lado esquerdo, o mesmo também não funciona e perde aqui algumas funções no que diz respeito até ao ajuste dos faróis. Não esquecendo, estamos a falar num carro que tem motores no interior das suas óticas para fazer o ajuste, seja em altura, seja um ajuste direcional do feixe de luz. E esta função também foi aqui perdida nas duas óticas. E de certa maneira vamos tentar perceber como é que pode estar afeto uma ótica com avaria afetar a ótica do lado oposto do meu veículo. Consultando documentação técnica, e aqui também um pouco, só para irmos perceber como é que, quando falamos em esquemas elétricos, e já há a imagem de que aquilo que eu vou falando muito, e do José também vai falando muito, é sempre importante termos um conhecimento relativamente aprofundado dos sistemas que vamos diagnosticar, ou seja, ter aqui já alguma vontade, ou pelo menos fazer aquilo que nós chamamos o trabalho de casa, para perceber minimamente como é que funcionam os sistemas que eu vou diagnosticar. Assim como munir-me das ferramentas adequadas. Ferramentas essas que aqui há a imagem, e como veem agora, será o esquema elétrico. Não esquecendo, e como eu costumo também muitas vezes dizer, o esquema elétrico não é só e apenas um pedaço de papel com os desenhos lá inscritos. Se eu souber ler e traduzir aquilo que estou a ver, eu consigo retirar muita informação. E aqui, por acaso, é isso, Artur, é que eu por acaso estou a conseguir ler e estou ali a ler van. Estás a ter um déjà vu, deixa-me adivinhar. Estou a ler ali van e há qualquer coisa que não está a bater certo. É assim, falaste num Golf, ainda por cima um Golf 7, exatamente, um carro bastante recente, e agora metes-me aqui à frente um esquema que diz van. Não foi enganado, isto não é o esquema de nenhum Peugeot, nem nenhum Citroën. Já agora, se quiseres só dar aí também a tua dica do que é que de facto é uma rede van, José, permite que, sendo que tu tenhas mais experiência nesse sentido, partilha também aqui um pouco connosco. Sabes que eu normalmente nas formações, porque não estão a ser gravadas, eu normalmente refiro a rede van de uma forma um bocadinho depreciativa. Não vamos aqui denegrir a imagem de ninguém. Não denegrir a imagem, não. Mas no fundo o que é uma rede van? Uma rede van é uma rede
vamos dizer, muito idêntica a um protocolo CAN de baixa velocidade, que na altura um consórcio francês, nomeadamente a PSA, Peugeot, Citroën, juntamente também na altura com a Renault, a Renault ainda saiu em alguns modelos também com van, e com mais alguns organismos franceses. E estamos a falar aqui sensivelmente anos 90. Final da década de 90, sim, inícios dos anos 2000, para substituição ou para não utilização completa, outra via para CAN. E porquê? Porque CAN é um protocolo que vem de origem Bosch, e neste caso os franceses aqui quiseram, mais uma vez, ir aqui por uma via um bocadinho diferente e arranjar uma alternativa à linha CAN. Tanto é que na altura existiam aquilo que nós chamávamos os Bivan CAN. O que eram os Bivan CAN? Na altura nós tínhamos o C2, o C3, com 2 redes van e uma rede CAN. Redes van na baixa velocidade, no conforto, no entretenimento e tudo mais. Sistemas de menor prioridade, não é? Sistemas de menor prioridade, tal e qual. Redes CAN na chamada intersistemas, nomeadamente motor, caixa de velocidades, no caso de ser uma caixa automática, ABS, ESP e tudo o que estava relacionado com a parte de tração e de estabilidade da viatura. Por isso é que quando aparece aqui van num esquema Volkswagen, deixa-nos a pensar um pouco. Deixam-nos logo aqui a pensar um pouco, e lá está, nós temos que ir aqui buscar as caixinhas todas daquilo que nós conhecemos e também ter aqui algum espírito crítico na análise deste esquema, não é? E por isto mesmo, e não interpretando mal, nós estamos aqui a falar que é um erro, ou que a fonte, neste caso aqui até a fonte citada, Autodata, é obviamente um esquema elétrico que está presente no Autodata, todos podem consultar. No entanto, aqui é de facto para referir que por erro de impressão ou até por alguma outra questão aqui associada, porque eventualmente, e como o José disse, e bem, dentro das redes CAN vamos ter redes com determinadas velocidades, ou melhor, com distintas velocidades. Eu posso ter aqui uma rede de baixa velocidade, uma rede CAN de baixa velocidade. Não esquecendo, estamos a falar aqui na iluminação do carro, portanto, também não há aqui uma prioridade de dados, não há aqui uma transmissão de dados muito massiva. De certa forma, poderíamos interpretar se esta van que aqui estivesse fosse para considerar uma CAN de baixa velocidade. Citando o que o José disse, uma van não é nada mais, nada é do que quase que uma cópia de uma rede CAN de baixa velocidade. Ou seja, e de alguma forma, esta van pode estar aqui presente, de facto, para dizer, ok, não é uma van, porque isto não é um carro do grupo PSA, mas trata-se sim de uma CAN de baixa velocidade. No entanto, ao fazer as medições, depois conseguimos comprovar se de facto isso é verdade ou não. No entanto, no que diz respeito mesmo às vias ocupadas e ali assinalados o A7 e o A9, serão os faróis esquerdo e direito, respectivamente, estão então ali assinalados os pinos 1 e 2, que sendo as vias afetas para as ligações da rede de multiplexagem. Que aqui, à data, eu não consigo saber quem é que é a CAN High e quem é que é a CAN Low. Obviamente, e conhecendo também já aqui um pouco dos esquemas elétricos, eu consigo perceber, através da própria cor que está aqui afeta às cabelagens, eu consigo perceber o que é dentro de um circuito elétrico de um Volkswagen e sei que trata-se de uma rede CAN, porque a sua cor base será então o laranja e depois com a cor distinta, a risca, que vai então também dizer aqui ao fim e ao cabo qual é o circuito que eu estou a trabalhar. Portanto, de uma maneira ou de outra, eu sei que estou a trabalhar e que estou perante uma rede multiplexada que ali está. Resta-me então agora saber qual será o protocolo utilizado. Neste caso em específico, se eu considerar e for verificar o mesmo sistema, mas agora através de documentação técnica e original, consigo perceber aqui as grandes diferenças. Ou seja, eu consigo ter aqui logo uma grande percepção à minha esquerda, que vou ter de facto aqui uma rede multiplexada, mais umas vezes o código de cores bate certo com a Autodata, assim também como o próprio número da via, o número 1 e o número 2, seja no MX1, que será a ótica do lado esquerdo, ou no MX2, a ótica do lado direito. Passando para a imagem mais ao lado, eu tenho então aqui a vista detalhada do componente especificamente, neste caso a ótica do lado direito, e consigo confrontar as restantes ligações que estão presentes na ficha do farol, sendo as minhas alimentações positivas, sendo as minhas massas, sendo também a linha 15, vamos lhe chamar assim, e também, uma vez mais, as minhas ligações CAN. Mais uma vez, aqui representadas pela cor distintiva, cor laranja, que depois terá então a sua risca para fazer, neste caso aqui será a cor castanha e a cor verde para fazer, a cor cinzenta para fazer a distinção de quem é que será o high e o low. No entanto, vamos comprovar que isto é verdade, vamos olhar para a instalação elétrica do nosso carro, mais especificamente no farol, vamos confrontar se de facto no pino 1 e no pino 2 temos então as nossas linhas de comunicação, verificar o código de cores se está correto e vamos medir o sinal. Se de facto se trata de uma CAN,
ou se trata de uma van, ou se trata de outra coisa qualquer. Para isso, vamos fazer aqui as nossas ligações e já voltamos aqui ao nosso osciloscópio. Deixa-me só acrescentar, Arthur, eu não tenho, podes ter uma informação contrária àquilo que eu vou aqui dizer. Epá, nós também não estamos detentores de toda a informação, Claro. mas que eu conheça, pelo menos nas últimas gerações, os VAG não utilizam redes scan de baixa velocidade. Não. Daquilo que eu conheço, é Exatamente. de 500 kbps por segundo para cima. Sim, sim. Ou seja, há pouco também estávamos a falar nessa situação e o facto da rede VAN ser, entre aspas, aqui uma cópia de uma rede CAN de baixa velocidade, aos dias de hoje, essa rede praticamente já desapareceu, já não é utilizada e se for utilizada é num modelo muito específico também, já com alguma idade. Para todos os efeitos, hoje, tudo o que é comunicação CAN no carro vai se restringir a uma CAN de alta velocidade. Repare-se que quando falamos aqui nas CANs de alta velocidade, estamos a falar nas linhas CANs que trabalham sensivelmente de 500 kbps até 1 megabits. Será mais ou menos aqui a baliza de velocidades de transmissão de dados, sendo que o mais usual será então as 500 capas. Claro que também com o evoluir e com o passar dos tempos começam a surgir aqui outros protocolos, CANs FD, CANs XL e por aí fora, e Ethernet FlexRay, portanto começa a haver aqui também já uma grande abrangência de redes multiplexadas, porque 1 megabyte à data de hoje já começa a ser, entre aspas, curto para passar a informação e o volume de informação que os carros hoje necessitam, nomeadamente no que diz respeito a radares, a câmaras, inclusivamente a quase todos os sistemas que estão associados ao ADAS. Portanto, também existe aqui e existiu aqui a necessidade de evoluir aqui um pouco mais estas redes. Sim. Até já para um farol. Não é? Até já para um farol. Inclusivamente, noutras marcas vamos encontrar redes multiplexadas a ligar ao farol, algumas delas 5, 10 vezes mais rápidas do que esta que vamos medir aqui. Portanto, na prática estamos a falar de um carro de 2018, à data de hoje, 2025, vamos encontrar inclusivamente protocolos mais rápidos presentes nos faróis. Tal é a necessidade de informação, uma vez mais, porque podemos ter aqui uma ótica que está também integrada no ADAS e, de certa maneira, também vai ter que agir aqui para fazer o controle dinâmico, ao fim e ao cabo, de, entre aspas, fazer aqueles pontos cegos em determinadas zonas da via para facilitar a condução, tanto para mim como para os outros utilizadores da via pública. Sim. Então, com base nisto, vamos pegar no esquema elétrico, vamos fazer algumas medições na viatura, Sim, correto? vamos comprovar se de facto ali aquele pino 1 e pino 2, se são as vias de comunicação e se é uma van ou se é uma CAN. Ou se temos lá alguma avaria, de algum dos resultados vamos aqui encontrar. Vamos fazer as ligações e já voltamos aqui. Mais uma vez, malta, nós estamos aqui a passar por cima das alimentações, já estamos a partir do princípio que existem alimentações positivas e negativas. É bem lembrado, Zé. Porque já fizemos esse controle, correto? É bem lembrado. Agora, quem está aí desse lado, então, mas espera aí que esta malta não viu. Eles vendem sempre que deve-se ver as alimentações e eles agora vão já para ali. Não foram Sim, ver, tá? Na prática vamos já trazer... Já isso, temos positivos, temos negativos. Na prática vamos trazer aquilo que obviamente interessa, porque não me interessa estar aqui a perder agora muito tempo. Claro que esse trabalho foi feito, esse trabalho de casa de verificar os pontos de massa, verificar se está presente na ficha os pontos de massa, verificar se está presente os pontos de alimentação na ficha do componente, todo esse trabalho foi feito. Além de que, se eu não tiver, inclusivamente, alimentação, também não vale a pena fazer medições de redes multiplexadas, porque tornando-se e passando a ser uma unidade, se esta não estiver alimentada, obviamente também não irá comunicar na linha. Mas em todo o caso, e confrontando com os códigos de avaria que eu tinha, falta de comunicação com o módulo do farol do lado direito, neste caso em específico, uma vez mais, não é este o problema que se calhar vocês vão ter na vossa oficina, cada caso é um caso, podem eventualmente ter esses erros, não se esqueçam, para o farol funcionar vai depender na prática de um fusível que será a alimentação do módulo. Aqui a grande diferença, e está lá representado no esquema elétrico, a grande diferença será, eu não vou ter um fusível para os médios, nem um fusível para os máximos, nem para o pisca, como teríamos num carro convencional. Aqui terei um fusível para a alimentação do farol, do módulo do farol. Internamente, o módulo do farol é que se vai então encarregar de fazer a alimentação dos respectivos packs de LEDs que representam os mínimos, o diurno, pisca, médios e máximos. Portanto, checando essa alimentação, eu garanto que o módulo está alimentado, depois o meu problema poderá ser ou na comunicação do módulo com o veículo ou do módulo do farol para dentro do próprio farol. E aqui depois também podem ter as avarias em diversos componentes. Sendo assim, vamos fazer medições. Sendo assim, vamos fazer medições. Muito bem, já aqui presente no farol, neste caso farol do lado direito, temos então aqui acesso ao conector que faz a alimentação do farol. Eu vou só desacoplar aqui a nossa ficha, onde vamos conseguir então ter aqui as várias, seja alimentação, e é-me dada aqui pelo cabo amarelo uma secção relativamente superior,
assim como as duas massas presentes também aqui nos dois cabos castanhos, no pino 7 e no pino 5. No entanto, vamos ter aqui à cabeça no pino 1 e no pino 2, então os tais dois cabos cor laranja, seja com risca castanha e risca cinzenta, que serão então as linhas de comunicação multiplexada para este farol. Resta-nos fazer as verificações no que diz respeito às linhas de comunicação e ver se estão de acordo ou não. Para ser mais fácil, eu vou já colocar previamente as pontas de prova ligadas na ficha e fazermos então a respectiva ligação ao farol. Ok, ligações feitas, falta-nos alimentar o farol, ou seja, ligar a ignição. Então, Artur, neste momento estamos a medir o quê? Ou seja, feitas as ligações, notando que fizemos as ligações previamente no conector e voltámos a ligar ao módulo, e eis que obtemos aqui, seja no canal B e no canal C, as nossas linhas de comunicação. Na prática, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um sinal em que me vai dizer que o meu canal B estará sensivelmente a trabalhar aqui a uma amplitude de 1,3 volts e tenho o meu canal C também a dizer que trabalha numa amplitude aqui aproximadamente de 3,6 volts. Na prática, estes valores são relativamente próximos daquilo que nós conhecemos, 1,5 volt e 3,5 volts. Mas eu olhando para este sinal, isto não parece com nada daquilo que nós conhecemos no que diz respeito a redes multiplexadas. José, conheces aqui alguma rede? A WAN, já que tinhas aqui também falámos. Será que isto de facto é o protocolo de uma rede WAN? Nada. Ok. Então o que é que efetivamente podemos ter aqui? Na prática temos aqui um curto-circuito, ou melhor, podemos assumir que temos aqui uma unidade defeituosa. Porquê? Porque de facto estes valores de 1,3 mais próximos de 1,5 são conhecidos, assim como 3,6 também são valores conhecidos, no caso 3,5. E isto são dois valores que para mim são muito conhecidos quando falamos numa rede CAN, uma rede CAN de alta velocidade. Sim, quando falamos numa rede CAN de alta velocidade, os valores de tensão que habitualmente falamos e que são aprendidos, serão de 2,5 volts quando estas são recessivas, ou seja, quando não há comunicação, sendo que quando há comunicação, uma irá subir, a denominada CAN High, até sensivelmente 3,5 volts e outra irá descer até sensivelmente 1,5 volts, formando a CAN Low, o que na prática vai fazer aquilo que nós também chamamos muitas vezes o espelho uma da outra, ou seja, elas têm que se refletir literalmente uma à outra. Se uma sobe, a outra tem que descer. No caso, isso não é o que me acontece aqui, confrontando e comprovando que, de facto, temos uma anomalia. Agora, resta-me saber se a minha anomalia é na rede ou se é do componente. José, e para isso acho que vamos precisar de ir buscar aqui outra ferramenta. É a ferramenta do costume, não é? Aquela que a gente tem falado aí não raras vezes nas formações, nas últimas... E que fica sempre a dúvida que ferramenta é essa. Fica sempre a dúvida. Dizes tu? Opa, sendo que temos aqui anomalias também no farol do lado esquerdo, no caso, quando o cliente aciona o pisca também não funciona e dá a mensagem de verificar pisca do lado direito, do lado esquerdo, peço desculpa, vamos começar, e até só para começarmos por uma ponta, vamos desligar a ficha do farol do lado esquerdo. Portanto, a ficha localizada exatamente no mesmo sítio, no lado oposto do carro, vamos fazer a desconexão. Uma vez mais, e olhando para a parte traseira da ficha, eu também consigo perceber exatamente o mesmo pinout, cabo amarelo, alimentação do farol, castanhos, massas e os dois cor laranjas, risca castanha e risca cinzenta, mesma linha que está presente no farol do lado oposto, também está aqui. E como já tínhamos checado no esquema elétrico anterior, a linha de multiplexada é comum tanto ao farol esquerdo como ao farol direito. Vamos comprovar no osciloscópio qual foi o resultado que obtivemos e se de facto é esta a unidade que está defeituosa. E, olhando e analisando, não tive aqui qualquer tipo de alteração no meu sinal. O que me leva a crer que a ferramenta que nós estávamos a falar, que é a ferramenta denominada do desligómetro, que sim, e é uma técnica que nós podemos fazer para detectar onde é que está a unidade defeituosa, neste caso em específico, e desligando o farol do lado esquerdo, não obtive alteração do meu sinal. O que me comprova que não é, de facto, este farol que está a fazer a falha na rede. Não esquecendo que ainda me resta a outra unidade, neste caso a unidade do farol, ou inclusivamente a própria unidade da carroceria que está com algum distúrbio na rede e que está a afetar os dois faróis. Para isso, e sendo que esta não mostrou qualquer tipo de alteração na rede, o que é que devemos fazer? Voltar a fazer a conexão deste farol, lado esquerdo, e passar para o farol seguinte. Então, deixa-me só acrescentar, Artur, desculpa lá, relativamente ao desligómetro. Ao desligómetro. Acho que ainda vamos registrar o nome da ferramenta. Vamos registrar uma patente. Uma patente da ferramenta.
ainda em relação ao desligómetro, acho que é aqui importante nós também clarificarmos, e eu pelo menos tenho falado bastante sobre isso nas formações que damos de redes digitais, acredito que tu também. Às vezes a malta pergunta, pá, está bem, mas isso é tudo muito giro, mas vou desligar o quê? O que é que eu vou desligar? Quais é que são as unidades de comando que eu vou desligar? Reparem, o Arthur aqui começou concretamente por desligar o farol oposto. Já Nós agora, estamos a ver José, aqui de iluminação. se podemos passar só aqui ao nosso esquema elétrico, e eu consigo comprovar que nesta rede especificamente, e eu não tenho aqui o troço completo, mas se viermos para o meu Autodata, que ainda assim, pese embora não seja de facto uma rede WAN que aqui está afeta, a arquitetura que está neste carro está correta. Ou seja, vamos ter de facto aqui uma unidade, claro que para a Volkswagen não será a A268, mas vamos ter aqui uma unidade que vai fazer o monitoramento, a unidade mestra, vamos lhe chamar assim, no que diz respeito aos dois faróis, sendo que desta unidade mestra vai sair uma linha CAN específica e só e apenas para o farol do lado direito e do farol do lado esquerdo, que é exatamente o que sucede neste esquema. Portanto, eu vou ter não só aqui o meu MX1, que será o farol do lado esquerdo, assim como o farol MX2, mas o culminar dessa rede vai dar também então à unidade de controle da carroceria, que tem uma rede CAN específica só para iluminação. Isto também para dizer que o meu carro não tem uma, não tem duas, não tem três, tem as redes CAN necessárias e que forem suficientes para suportar o correto funcionamento do carro. Obviamente, neste circuito, e aplicando a técnica do desligómetro, eu não ia desligar a unidade de controle do motor, não ia desligar a unidade de controle do ABS, não ia desligar um painel de instrumentos, porque não são unidades que funcionam nesta rede, ou seja, por outras palavras, não comunicam nesta rede. Se não comunicam e eu tenho a rede defeituosa, certamente não serão essas unidades com que eu me vou preocupar. Portanto, em último caso, aquilo que eu devo fazer é olhar para o meu esquema elétrico, e aqui volto a frisar, quanto mais fidedigno for esse esquema elétrico, mais fácil também torna aqui o meu diagnóstico, e vou confrontar quais são as unidades que eu vou desligar. Aqui, obviamente, e por uma questão também de vos mostrar a diferença da utilização do desligómetro, fomos desligar o farol do lado esquerdo e o resultado final foi que a minha rede permaneceu com a anomalia. Se eu desligasse a ficha que vai à unidade da carroceria, certamente aqui não ia obter nenhum tipo de resultado, porque a rede, a unidade da carroceria, perde agora a capacidade de comunicar com os dois faróis. Então não é isso que eu quero. Eu, na prática, vou, entre aspas, desligar aqui as unidades escravas presentes nesta linha, seja farol do lado esquerdo, seja farol do lado direito. Se eu aplicar aqui a técnica do desligómetro no lado esquerdo e no lado direito, e ainda assim a minha rede continuar defeituosa, aí sim devo-me preocupar em verificar não só a cabelagem, mas também a própria unidade da carroceria. Portanto, é mais ou menos este o resumo de como é que fazemos aqui a técnica do desligómetro. Claro que aqui estamos a falar em 3 unidades, no limite. Posso estar a fazer um diagnóstico numa rede multiplexada onde estão presentes 10, 12 unidades. E certamente existem, se estivermos aqui a falar em carros de alta gama, e aqui sim, a técnica do desligómetro também é válida. Por qual é que eu devo começar? Pessoal, é que for mais simples de chegar, tão simples quanto isso. Portanto, é meramente essa a estratégia, o seguimento é meramente esse. Às vezes até dou a dica para começarem por desligar aquelas que têm mais consumo de corrente. Sim, e muitas das vezes aquelas suscetíveis de estarem mais presentes aos elementos. Pessoal, vamos supor que temos aqui uma avaria relacionada em que nessa rede fala, por exemplo, o modo da ABS, que nesse carro em específico está situado ali na zona da cava da roda, que está muito suscetível a levar com águas, umidades, pancadas provenientes da roda. Numa primeira fase, eu posso me preocupar com estas unidades. Não significa que seja ela, de facto, o meu problema, mas é uma das unidades que é mais suscetível a apresentar anomalias. Claro que se eu depois tiver mais 2 ou 3 unidades que estão no interior do carro, também terei que lá chegar, mas são unidades mais protegidas, e sim, e também uma das analogias que eu posso fazer é verificar aquelas que têm maior consumo de energia, porque certamente também são estas que vão ter o poder de fazer aqui este ruído, esta anomalia na rede. Então vamos continuar com a técnica. Vamos continuar a trabalhar com o desligómetro. Do lado direito. Agora vamos passar para o farol do lado direito, exatamente. Ora, voltando aqui ao nosso farol do lado direito, temos então, não esquecendo, temos os nossos cabos ali a medir, portanto, estávamos a medir o sinal no farol do lado direito, há pouco desligámos o farol do lado esquerdo para confrontar qual era o sinal. Vamos repetir exatamente o mesmo teste, desligando agora o farol do lado direito, mantendo as minhas conexões ligadas, CAN high e CAN low. Oh, Arthur, mas parece que já houve ali alterações ao nível do oscilograma. Calma, vamos olhar e ver o que é que aconteceu então. Vamos passar lá para o osciloscópio. Sim, de facto tens razão. Houve aqui não uma pequena, mas sim uma grande alteração.
Obviamente, e aqui depois também vai entrar um pouco no campo de saber trabalhar com as ferramentas, notando-se que uma das ferramentas que foi importante para mim a esta data foi saber ler o esquema elétrico e também já aqui algum know-how que vamos acumulando de perceber e olhar para uma cabelagem, no caso destes Volkswagens, olhar para uma cabelagem e saber efetivamente naquela ficha está presente uma rede multiplexada, mas depois outra ferramenta bastante importante, e aqui, pessoal, podíamos fazer o teste pelo multímetro, já agora se for o caso, e se quiseres fazer, José, porque muitas das vezes também vai desmistificar aqui aquela situação de o multímetro serve ou não serve para fazer aqui diagnósticos em rede CAN. No limite, o que é que o meu multímetro ia mostrar? Exatamente os valores que vocês viram anteriormente, tal e qual aqueles valores de 1,6 e 3,6 que vimos anteriormente quando a rede estava curto-circuitada, era de facto o que o meu multímetro ia me mostrar. Ou seja, íamos ficar com a mesma visualização em Sim, termos de multímetro. íamos ficar com a mesma visualização porque aplicada à tela do osciloscópio, o que é que nós tínhamos? Literalmente uma linha a 3,6 e outra a 1,4 ou 1,5 ou o que era. Portanto, basicamente era o que o meu multímetro ia mostrar. No entanto, o meu multímetro não tem a capacidade de me mostrar isto que aqui está. E eu olhando aqui para isto que aqui está, claro que eu também não consigo dizer está ok ou não está ok, mas uma coisa eu sei, este farol, este módulo, está a fazer qualquer coisa na minha rede. E se olharmos para cá, já não vou ter dois riscos diretos ao longo do tempo como tínhamos anteriormente, mas se agora começarmos aqui a trabalhar na nossa base de tempo, já me parece uma linha CAN certamente já aparece qualquer coisa que nós estamos habituados a lidar. E sim, na prática temos agora aqui representado no canal C, a verde, a minha CAN High, e se formos trabalhar aqui com as nossas réguas, vamos ter sim, de facto, sensivelmente os 2,5 volts, até os 3,5, 3,6, que era efetivamente a tensão que tínhamos há pouco presente quando a rede estava curto-circuitada, e no meu canal B, a minha CAN Low, também tenho os mesmos 2,5, sensivelmente, até os 1,5, que era também, uma vez mais, o valor de tensão que eu também tinha trancado no frame anterior. Portanto, temos aqui a confirmação que a anomalia, neste caso em específico, está presente no módulo do farol do lado direito. Partindo para a analogia da rede, e o que era esperado encontrar quando a medição de uma rede CAN, de facto, é isto, são os valores que acabámos literalmente de ver, ou seja, uma CAN High e uma CAN Low, sendo que vão oscilar valores de 2,5 para 3,5 e de 2,5 para 1,5, respectivamente, fazendo aqui o chamado espelho. E se nós olharmos, de facto, temos essa mesma medição aqui presente. Claro que na imagem que está na apresentação é uma imagem genérica, é uma imagem perfeita. Na realidade, isto não é como eu costumo dizer, isto não é uma ciência da NASA, não tem que ser 3,5 volts precisos, 3,51 já é avaria, não, pessoal. Vai depender aqui de vários fatores, até próprias resistências nas cabelagens, as unidades, tudo isso vai entrar aqui em causa. Até porque os transceivers trabalham com a tensão diferencial e não pela tensão média, máxima e mínima. E aí falas bem. Há uma ferramenta que os osciloscópios também fazem e são bastante úteis. Eu, inclusivamente, também costumo trabalhar com ela, que é os canais matemáticos, e que, no fundo, vamos aplicar aqui uma regra em que o osciloscópio vai ver, ao longo do tempo deste frame, quais são as tensões, seja as tensões recessivas, sejam as tensões dominantes. Na prática, a conta que o osciloscópio faz é que quando ambas estão recessivas, 2,5, 2,5 menos 2,5 é 0 volts, e é isso que me vai mostrar. Quando elas são dominantes, uma está a 3,5, outra está a 1,5, 3,5 menos 1,5 dá 2, e é o que o meu canal matemático me vai mostrar. Na prática, podemos utilizar os canais matemáticos aqui como uma prova dos 9, digamos assim, se ao longo do tempo o meu variado de tensões, a minha amplitude, o meu diferencial de tensões, se mantém entre 0 e 2. Se isso acontecer, a priori, a minha rede está a funcionar corretamente. Depois, se são 500 capas ou se é 1 mega, isso aí vai depender da necessidade que o fabricante teve que pôr naquela linha de comunicação. Também dá para ver por aqui, mas isso deixamos para as nossas Deixamos para as nossas formações. Exatamente. Se bem que senão depois também não nos vêm visitar. E a gente gosta de vos conhecer pessoalmente. E a gente também gostamos que vocês... porque, mas agora fora de brincadeiras, também é uma coisa que na prática... Sim, não vai acrescentar muito. Na prática, isto que a gente fez é o essencial, não é? Uma falha de comunicação. Exatamente. Na prática, é este frame que aí está, que é interessante o pessoal também ir assimilando e conhecendo estes valores de tensão, o que é dominante e o que é recessivo. Porquê? Porque muitas das vezes eu posso ter um problema qualquer de uma falta de comunicação, porque única e exclusivamente aquela rede não acorda, por algum motivo. E estamos aqui a falar em situações
Certamente, se alguém alguma vez experimentou ou se tiver curiosidade, vocês podem estar a medir uma determinada rede, no caso do farol que está adormecido, e o simples facto de destrancarem o carro faz com que esta rede desperte. Obviamente não vai entrar aqui em comunicação, porque os módulos não estão alimentados, não estão desligados, mas existe aqui aquele chamado sinal wake-up que faz com que a rede acorde e se prepare para começar a entrar em funcionamento. Se não existir este sinal wake-up, por algum motivo, significa que essas unidades também não vão comunicar. E posso ter então também aqui as minhas avarias de falta de comunicação de módulos. Portanto, aqui é mais um pouco só para relembrar alguns conceitos no que diz respeito a trabalhar com o osciloscópio. Trazer aqui também ao de cima a importância de trabalharmos com boa documentação técnica e também aqui mais um pouco outra situação, como já fizemos no passado, até foi num caso de uma sistema de transmissão, DSG. Mais uma vez, a técnica do desligómetro também foi aqui emprego. No caso também foi exatamente a mesma situação. Verificar no esquema elétrico quais eram as unidades que comunicavam. Aquelas que eram mais fáceis de aceder, eram essas que começávamos aqui a desligar. Foi exatamente o que fizemos aqui e também só para comprovar. A nível de localização de componentes, e só para fechar, este farol então é composto por um módulo ali assinalado pelo número 17, que será então o módulo de comando do farol, que será o módulo que vai receber a alimentação da ficha onde estivemos a fazer as medições. Internamente dentro do farol, este módulo vai se encarregar de fazer as alimentações, seja para os módulos de LEDs 1 e 2, neste caso que fazem a função de máximo, seja para o 6 e o 11 que fazem a função de médios, assim como também para mínimos, luzes diurnas e o próprio pisca. Na prática, e o facto de eu ter uma unidade, no caso a unidade do lado direito, defeituosa, e tendo em conta que elas comunicam as duas na mesma rede, farol direito e farol esquerdo, o facto de eu ter uma unidade defeituosa e, como vimos, a medir no farol do lado esquerdo, funções também são perdidas no farol do lado esquerdo. Assim que eu desligo a ficha do lado direito, as funções do farol do lado direito restituem todas à normalidade, seja o pisca, seja a própria regulação do motor de inclinação e direção do farol, funções que estão perdidas quando o farol do lado direito está conectado. Portanto, às vezes pode surgir aqui estas dúvidas porque o cliente chega à oficina e a queixa é porque o carro não dá a pisca do lado esquerdo e do lado direito, mas tem uma avaria no farol do lado direito, como é que isto pode estar relacionado ou não, se são os dois faróis avariados ou não. Pessoal, é olharmos para o esquema elétrico, ver o que é que tem em comum uma unidade e outra unidade, fazermos as nossas respectivas medições, aplicarmos a técnica do desligómetro e chegarmos então à conclusão para fazermos aqui uma correta reparação do veículo. Estamos a falar em peças que não são baratas, portanto não convém dizer ao cliente que são 2 módulos só porque sim. Estamos aqui a falar em valores relativamente elevados. E basicamente é isto. E basicamente é isto. É só aqui mais uma vez só um relembrar. Aqui, como o José disse ao início e bem, não é dizer-vos a avaria, porque neste caso em específico a avaria tinha a ver com um fator externo que danificou o farol, mas de hoje à amanhã podem ter situações por outro motivo qualquer e aqui também é um pouco, ao fim e ao cabo, trazer-vos aqui as técnicas, relembrar estes conceitos das redes CAN que às vezes vão ficando perdidos, porque como eu vou ouvindo, e tu também certamente, nós aprendemos aqui, mas isto depois no dia-a-dia não se mexe e acaba por se passar. Alô bem, isto também é aqui um relembrar e são 15 ou 20 minutinhos que acabamos por estar aqui novamente a relembrar estes fatores para se daqui a algum tempo vocês, nas vossas oficinas, forem presenteados com situações deste género, acabam também por se lembrar. Sim, malta, até porque eu há uns meses ouvi aí numa formação, e lá está, mais uma vez aqui, não é nosso objetivo criticar quem quer que seja, mas ouvi numa formação, eu apanho muito poucas linhas CAN. E nós na altura até comentámos, ou só trabalha com clássicos, ou só trabalha com clássicos, ou então às vezes a malta não compreende onde é que estão as linhas CAN. E às vezes estamos a falar de 2 faróis, malta, dois faróis dianteiros. E às vezes são estes problemas porque não perceber, e reparem, estivemos aqui a falar em sistemas ADAS e faróis e o que é que isto tem a ver, porque às vezes o pessoal vai pensando, não, o ADAS é calibrar câmaras e radares. Não, pessoal, não é. O ADAS hoje em dia engloba bastantes funcionalidades no carro, inclusivamente até a própria iluminação do carro, está aqui, afeta também ao sistema ADAS. Portanto, e muitas das vezes eu posso ter aqui situações desta natureza e se eu não compreender como é que funciona, como é que é o diagrama elétrico, quais são as funções, como é que o sistema está montado, inclusivamente posso andar aqui a perder tempo à procura de fusíveis que não existem, ando aqui a tentar medir sinais, se está a chegar o sinal de médios e máximos ou do pisca àquele farol e aqui eu não vou encontrar nenhum tipo deste sinal. Pura e simplesmente nesta ficha o que eu vou ter são alimentações 30, 15, 31 e as redes de comunicação afetas a este farol.
Não vale a pena eu ir diagnosticar um carro destes porque não faz pisca do lado direito e do lado esquerdo e andar a ver se tem sinais de piscas e acabar por condenar manetes ou o que for, ou outros componentes. Estamos aqui só, entre aspas, a divagar um pouco, mas não vale a pena eu ir à procura deste tipo de sinais presentes na ficha porque pura e simplesmente eles não estão lá. Eles estão lá, mas estão num formato de zeros e uns, como a gente costuma dizer. Arthur, obrigado. Nada, muito obrigado. Vou só pedir aí o mesmo de sempre. Epá, subscrevam o canal, deixem aí nos comentários ideias, sugestões para nós gravarmos aí novo conteúdo. Partilhem também este conteúdo com quem vocês achem que pode ajudar no dia a dia, no seu trabalho do dia a dia. Fiquem atentos às nossas redes, ao nosso canal. Epá, a gente vai largando aí mais conteúdo à medida também o formos produzindo e que tivermos matéria para isso. Arthur, obrigado. Obrigado. Malta, até à próxima.